Boa noite a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos nossos visitantes, servidores e demais presentes. Passo a palavra à primeira secretária, a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras e a todos que nos assistem. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença dos vereadores Alana Feijó, Cássio Kotrick, Gido Celeiro, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichete, Walter Pivitoski e Wagner Wolff nessa sessão ordinária. Obrigado, secretária. Havendo um quórum legal para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária, a fim de informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia de hoje teremos projeto de lei do Legislativo 2/2025 em segunda discussão e votação, projeto de resolução 1/2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo número 5/2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 28/2024 em primeira discussão e votação, requerimentos e indicação. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa casa. Ofício 122/2025, ao senhor Walter Pivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Requerimento 4/2025, requerimento 5/2025, requerimento 6/2025, indicação 1/2025, indicação 2 e 3 de 2025, indicação 4 de 2025, indicação 5 e 7 de 2025, indicação 6 de 2025, indicação 8 de 2025, indicação 9 de 2025, indicação 10 de 2025. Todas respondidas e estão na secretaria. Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 53/2025. Resposta do ofício presidência. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul, Walter Pivitoski. Em atenção ao contido no ofício do presidente 24/2025, em que solicita providências para promover a instalação de iluminação pública na trincheira localizada no cruzamento das rodovias BR-151 e BR-476, temos a seguinte a informar. Com referência à disposição ao artigo 30, inciso 5, da Constituição Federal 11 e a resolução número 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que cabe ao município a obrigação de organizar e prestar o serviço de iluminação pública, eliminando qualquer dúvida que pudesse remanescer quanto à matéria. Ainda quanto à implantação de iluminação pública em rodovias estaduais, sob a nossa responsabilidade, esse departamento não se opõe à referida implantação, desde que o município atenda ao decreto número 140/2015 e ao seu anexo 1, regulamento para ocupação transversal ou longitudinal da faixa de domínio das rodovias estaduais do Paraná. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimento. Cordial, Carlos Eduardo. Presidente Existo, DR Paraná. Obrigado, secretária. Nesse momento, então, iniciaremos os trabalhos da ordem do dia. Passo novamente a palavra à secretária para anunciar o projeto de lei. Projeto de lei número 2/2025, que autoriza o Poder Executivo a fornecer kit maternidade para gestantes em situação de vulnerabilidade social do município de São Mateus do Sul. Projeto de lei do Legislativo 2/2025 está em sua segunda discussão e votação. Está em votação o projeto. Está em votação.
Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Projeto de lei número 1/2025. Altera a resolução número 1 de 2017 e das outras providências. Projeto de resolução número 1/2025 do Poder Legislativo está em sua primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Projeto de lei de legislativo 5/2025, de autoria de Cássio Kottke, acrescentar o anexo 2 da lei 2367/2014, o vencimento dos cargos de assessor jurídico da Procuradoria da Mulher e do assessor de comunicação parlamentar. Projeto do Legislativo 5/2025 está em sua primeira discussão e votação. Está em discussão. Ninguém inscrito para discutir. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade. Aprovado. Favoráveis, vereadores Walter, Alana, Cássio, Girineu, Jussara, professora Marta e Wagner. Contrário, vereador Omar Pichetti. Aprovado o projeto, então, do Legislativo 5/2025. Com a palavra, secretária. Projeto de lei do Legislativo 28/2024, de autoria de Walter Pchivitoski. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Helder Anunciato Franco pelos relevantes serviços prestados no âmbito do município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Projeto de lei do Legislativo 28/2024 está em primeira discussão e votação. Está, então, em discussão. Eu irei discutir o projeto, já justificando, inclusive, também, né, para os senhores vereadores. Helder Anunciato Franco, paulista de 39 anos, nasceu em Jacareí, filhos da pedagoga Lenice Anunciata de Siqueira Franco e do bombeiro Carlos Alberto Franco. Na adolescência, demonstrou sua proatividade ao se envolver em projetos comunitários, participando do Lions Club e, posteriormente, no Rotary Club Londrina Norte, onde ocupou a presidência por 2 ocasiões. Em 2008, mudou-se para Londrina para iniciar sua graduação e no Rotary idealizou um projeto infantil que promove a conscientização sobre cuidados com o meio ambiente, projeto esse que ainda desenvolvido atualmente. Engajado em causas sociais, Helder ministrou aulas para moradores em situação de rua e pessoas em privação de liberdade. Em 2018, fixou residência no Paraná e, em 2001, apaixonou-se por São Mateus do Sul, onde assumiu a gerência do SENAC, decidindo fazer da cidade seu lar permanente. Assim que chegou, Helder implementou uma série de projetos comunitários, destacando-se o Mutirão de Emprego, que ofereceu mais de 90 vagas de emprego em um evento colaborativo. Por meio de seu trabalho, a PAI de São Mateus do Sul recebeu uma significativa doação do SENAC Paraná, que incluiu 20 computadores, 20 monitores, 8 notebooks, 5 projetores, possibilitando a criação de um laboratório de informática para a instituição. Comprometido com o desenvolvimento local, Helder conseguiu um aumento de investimento em capacitação e qualificação profissional para a população de São Mateus do Sul, passando de R$2 milhões em 2024, que geraram mais de 80 mil horas-aula de cursos gratuitos. O investimento para 2025 está projetado para cerca de 2,5 milhões. O prédio do SENAC São Mateus do Sul, adquirido em 2023, passará por uma ampla reforma, criando novos ambientes pedagógicos e de uma guardada cozinha pedagógica.
Esse investimento também possibilitará a chegada do SESC à cidade, resultando em mais empregos e atividades esportivas, culturais e de lazer para os moradores ainda em 2025. Além de suas contribuições sociais, Helder é ativo em eventos artísticos e culturais. Um exemplo disso é a introdução do concurso da Miss em São Mateus do Sul, que ganhou destaque nacional com a vitória da Miss São Mateus do Sul no concurso Miss Paraná 2023. No seu perfil profissional, Helder Anunciato Franco é graduado pela Universidade Estadual de Londrina e possui especializações em marketing, além de um Master em Marketing Global, Digital e Relacionamento, bem como um Master em Neuroestratégicas pelo ISIC. Participou do Programa de Desenvolvimento de Líderes do SENAC e atualmente exerce a função de Gerente Executivo da Unidade do SENAC em São Mateus do Sul. Também atua como palestrante, professor e consultor. Sua trajetória profissional teve início cedo, aos 13 anos, como auxiliar de produção em sua fábrica de sorvetes. Ao longo dos anos, foi vendedor de calçados e, aos 19 anos, atuou como gerente de casas de shows. Em Londrina, paralelamente à graduação, trabalhou como coordenador de eventos técnicos científicos, experiência que o levou de volta a São Paulo, onde ingressou como coordenador de marketing e eventos na renomada agência SLCom. Em 2016, Helder começou a receber convites para ministrar cursos em instituições de graduação na região, consolidando seu papel como comunicador. Em sua carreira em São Paulo, foi colunista e repórter em veículos de prestígio, como a TV Globo e a TV Band. Como consultor, atendeu empresas renomadas como a Leves, Arezzo e Chevrolet, reconhecida como profissional do ano pela coluna Destaque Paulistana. Em 2014 a 2018, Helder também busca trazer sua experiência para impulsionar o desenvolvimento regional por meio de ideias e inovações. Como voluntário, ocupa o cargo de vice-presidente de assuntos do jovem empresário na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Em 2025, assumiu a pasta do Conselho do Jovem Empresário da CACESUL, Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Centro-Sul do Paraná, onde pretende implementar projetos e ações que promovam melhorias significativas para o desenvolvimento econômico de São Mateus do Sul. Sala das Sessões, em 9 de julho de 2024. Nenhum vereador inscrito para discutir. Eu coloco, então, o projeto do Legislativo número 28, 2024, para votação. Encerrada a votação. Não apareceu. Não apareceu para mim. Viu? Faz uma título agora. Me perdoe, mas eu acho que tem. Tem que ser nominal. Devido. Faremos então nominal, né, devido à questão do sistema. Peço para a secretária colher os votos dos senhores vereadores. Marta, professora Marta. Favorável. Jussara. Favorável. Cássio. Favorável. Chete. Favorável. Alana. Favorável. Wagner. Favorável. Irineu. Favorável. Gi. Favorável. O presidente também vota favorável. Aprovado, então, o projeto de lei 28/2024.
Passamos então aos requerimentos. Com a palavra, secretária. Requerimento número 23/2025, de autoria de Irineu Macuco. Que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, Fernanda Garcia Sardanha, que oficie o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, do Governo Federal, para que forneça informações sobre quais serviços são prestados atualmente e se há alguma programação de implantar novos atendimentos na agência de São Mateus do Sul, Paraná. Requerimento 23/2025 está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Requerimento 24/2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Cássio Kotrick, Jussara Ferraz e Gido Celeiro. Seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, Fernanda Garcia Sardanha, que oficia a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, a instalação de rede de água na localidade do Paió Grande, nesse município, que seja analisada a viabilidade técnica de enquadrar no sistema de acompanhamento à área urbana, ou caso não haja essa possibilidade, que seja incluída no sistema de acompanhamento na área rural. Requerimento 24/2025, ele está em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, demais vereadores e vereadoras, população presente. Na verdade, essa segunda etapa, a primeira etapa que foi no ano passado, eu te agradeço, na época, o João Paulo da Sanepar, que era o chefe da Sanepar, que deu um apoio à prefeitura, através da prefeita Fernanda, foi feita uma parceria. Então, acho que 2.600 metros de tubulação já está quase concluída lá. O pessoal já está usando a água. Agora precisa da segunda etapa, que está hoje a água, nós temos até o campo do Cocebel lá, e precisamos levar até lá o seu Floriano, que lá o pessoal pega uma água lá, a água que é imprópria para consumo, até a prefeitura fornece a água lá para o pessoal. Então, é uma certa dificuldade, que às vezes não consegue atender no pedido que esse pessoal faz. Então, vamos, uma força-tarefa aí com a prefeitura e Sanepar para nós conseguir levar essa rede de água lá, o pessoal fica muito contente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nenhum vereador inscrito para falar. Para discutir, está em votação o requerimento 24/2025. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes nessa sessão. Indicação 65/2025. De autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz e Gido Celeiro. Que a senhora prefeita municipal solicite ao departamento competente de fazer melhoria, como patrulhamento e empedramento na estrada municipal da comunidade do Emboque, desse município. Indicação 65/2025 está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Indicação 66/2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz e Gido Celeiro. Que a senhora prefeita municipal solicite ao departamento competente a fazer melhorias em estrada, como alargamento, patrulhamento e empedramento na estrada principal da comunidade Arroio da Cruz, nesse município. Indicação 66/2025 está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos. Indicação 67/2025. De
De autoria Jussara Ferraz, Gido Celeiro e Irineu Macuco, que após a aprovação do plenário seja encaminhado através do presidente da mesa diretora o ofício ao Executivo Municipal para ser criado um local fixo e adequado para o descarte de pneus usados em São Mateus do Sul. Indicação 67/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos. Indicação 68/2025. De autoria de Elmar Pichetti e Cássio Kotrick. A emenda a ser encaminhada ao Poder Executivo sugerindo realizar pintura e pequenas reformas na Escola Municipal Castro Alves, na comunidade de Água Branca. Indicação 68/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 69/2025. De autoria de Elmar Pichetti e Cássio Kotrick. A ser encaminhada ao Poder Executivo sugerindo realizar a substituição da placa de identificação do posto de saúde da Água Branca. Indicação 69/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 70/2025. De autoria do Omar Pichetti, a ser encaminhado ao Poder Executivo sugerindo realizar a manutenção da estrada rural principal da comunidade do Borrachão, com a realização dos serviços de empedramento, limpeza das sarjetas e alargamento da estrada. Indicação 70/2025, ela está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 71/2025. Autoria professora Marta. A ser encaminhado ao Poder Executivo a realização de um estudo técnico para a viabilidade de mão única na rua Agenor Nascimento, apenas na quadra onde está localizado o CEMEI Mundo Encantado e o Ginásio Esportes. Indicação 71/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Indicação 72/2025. Autoria de professora Marta. A ser encaminhado ao Poder Executivo a colocação de placas de estacionamento exclusivo para autistas em frente ao CEMEI Mundo Encantado. Indicação 72/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos. Indicação 73/2025. Autoria de professora Marta. Requer ao Poder Executivo oficiar a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, deputada Leandre Dal Ponte, para que destine um automóvel utilitário para o Departamento de Trânsito. Indicação 73/2025 está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 74/2025. De autoria de Cássio Kotrick e Omar Pichetti, que após aprovação do plenário seja encaminhada na forma regimental ao Poder Executivo, seja realizado o serviço de empedramento no estacionamento da Igreja Centenária da Água Branca. Indicação 74/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação.
Aprovado por unanimidade. Indicação 75/2025. De autoria de Cássio Cotric, Jussara Ferraz, Irineu Macuco e Gido Celeiro, que após a aprovação do Senado seja encaminhado na forma regimental ao Poder Executivo, que seja realizada a manutenção no Parque da Vila Americana. Indicação 75/2025 está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pelos votos e pela unanimidade dos senhores vereadores. Indicação 76/2025. De autoria de Cássio Cotric, Jussara Ferraz, Irineu Macuco e Gido Celeiro, que após a aprovação dos plenários seja encaminhado na forma regimental ao Poder Executivo, seja realizado manilhamento e fechamento da valeta da rua Emílio Promo, na Vila Amaral, em frente ao número 935. Indicação 76/2025 está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos. Indicação 77/2025. De autoria de Cássio Cotric, Jussara Ferraz, Gido Celeiro e Irineu Macuco, que após a aprovação do plenário seja encaminhado na forma regimental ao Poder Legislativo, seja realizado manutenção na rua e troca de poste no beco do Taquaral, localidade da Usina Velha. Indicação 77/2025 está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 78/2025. De autoria de Cássio Cotric, Jussara Ferraz, Gido Celeiro e Irineu Macuco, que após a aprovação do plenário seja encaminhada na forma regimental ao Poder Executivo que existe um projeto de pavimentação do trecho da rua Altino Pereira de Lima, Vila Pati. Caso haja projeto de pavimentação, quando se iniciará a execução da pavimentação do referido trecho. Então, 78/2025 está em discussão. Indicação 78 está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Iniciamos, então, o grande expediente, no uso da tribuna livre. Inscrito para usar a tribuna, o vereador Wagner. Com a palavra, vereador. Muito obrigado, presidente. Primeiro, cumprimento Vossa Excelência, na sua figura. Cumprimento aqui todos os colegas vereadores, os serventuários dessa Casa de Leis, a população que se faz presente, especialmente as pessoas também que estão nos assistindo de casa. Eu já disse anteriormente que uma das pautas que eu tenho é falar sobre, não apenas sobre São Mateus do Sul, mas também sobre a política nacional, sobre o que acontece no nosso país. Por exemplo, os colegas sabem que eu tenho um programa de rádio que eu apresento na Rádio Difusora do Xisto, com o meu colega e amigo pessoal, o Edu da Rádio. E quando a gente iniciou esse programa, a gente tinha a intenção de trazer para São Mateus, para os são-mateuenses, o debate de temas de importância nacional. É por isso que lá a gente fala do governo estadual, falamos do governo federal. E, obviamente, quando a gente se dispõe a falar disso, a gente acaba gerando discordâncias, porque é natural, quando se vive numa democracia, que as pessoas nem sempre concordem. Aliás, é isso que faz uma democracia, que as pessoas pensem de maneira diferente. E o importante é que a gente respeite a opinião das pessoas, né? Hoje me chamou muita atenção, porque um dos principais líderes do Partido Liberal, o partido do qual eu faço parte, que é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele se licenciou do mandato dele no Congresso Nacional e vai ficar um período nos Estados Unidos. E chama atenção por que ele vai fazer isso.
E depois eu vou chegar no porquê que eu trago esse tema aqui na Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele silenciou claramente com medo de ser preso no Brasil, né? Ele declarou isso hoje, que ele tem um temor de ser preso no Brasil. E me chama a atenção quando eu vejo as pessoas comemorando, né? Eu vi, inclusive, pessoas que trabalham na Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, em cargos importantes, postando e tripudiando de um deputado federal que vai para os Estados Unidos, chamando de fujão. E as pessoas não percebem o momento que a gente vive no país. A política, ela se tornou, a gente vem acompanhando essa polarização crescente no nosso país, que a gente perde a capacidade de analisar os fatos. Eu não estou falando agora de preferências políticas. Tem pessoas aqui que gostam do presidente Lula por tudo que ele representa, a figura que ele é. O presidente Lula, as pessoas gostando ou não, é o maior líder da esquerda latino-americana, um dos maiores líderes da esquerda no mundo inteiro. Tem uma história de vida absolutamente de superação. Saiu da pobreza no Nordeste, trabalhou como metalúrgico, se tornou presidente da República, 3 vezes presidente da República. Então, as pessoas concordando ou discordando do presidente Lula, ele é uma figura marcante na política brasileira. Assim como é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que resgatou a direita no país. Ele mostrou, porque antes a gente achava que a esquerda era quem? Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República, né? E eu acho que as pessoas têm que respeitar esses movimentos políticos que acontecem no Brasil. E me preocupa quando eu vejo torcidas de punição simplesmente porque nós não gostamos. Eu lembro que quando teve a Operação Lava Jato, e eu já fiz algumas críticas à Operação Lava Jato como advogado, porque eu acompanhei tecnicamente todo o processo da Lava Jato, alguns metros da Operação Lava Jato, e eu por exemplo, fui alvo de crítica de algumas pessoas que eu conversei nas eleições. Mas você é de direita, mas você criticou a Operação Lava Jato, Wagner. Eu falo para as pessoas que eu olho muito os fatos. E eu lembro que na Operação Lava Jato, uma das estratégias da defesa do presidente Lula foi o quê? Ele foi até a ONU, ele foi até a Organização dos Estados Americanos, OEA, denunciar que estavam violando os direitos dele ao devido processo legal. E ok, isso faz parte da democracia, esses órgãos existem para isso. E o que o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez, ele foi até os Estados Unidos para denunciar os abusos que têm sido cometidos no Brasil, na condução do processo contra o ex-presidente da República e contra todas aquelas pessoas do ato de 8 de janeiro, né? E ele foi denunciado por 2 deputados do PT, salvo engano foi o Lindenberg Farias, outro não me recordo o nome agora, na Procuradoria-Geral da República por atos contra a pátria, como se ele estivesse conspirando com os Estados Unidos para punir o Poder Judiciário brasileiro. Bom, primeiro que a democracia norte-americana, a principal do mundo, que traz, inclusive, vários valores democráticos e republicanos para todos os países, eu tenho certeza que não se deixaria levar pela opinião de um deputado federal do Brasil, né? A democracia americana é muito sólida nesse sentido. E o deputado Eduardo Bolsonaro foi para lá com medo que apreendesse o passaporte dele, porque era esse o pedido dos deputados do PT, para que se apreendesse o passaporte dele e não deixasse ele sair. A reflexão que eu trago é justamente disso. A gente tem que aprender a respeitar e olhar o momento que o nosso país vive. E eu vejo com muita preocupação o Partido Liberal, e eu faço parte do Partido Liberal por ideologia política, justamente a ideologia da liberdade. Que o país que eu quero viver é um país onde eu tenho a liberdade para manifestar minhas expressões, manifestar meus sentimentos, manifestar o meu pensamento, que eu seja livre para percorrer o país, para fazer o que eu bem entendo, desde que eu não prejudique outras pessoas. E me preocupa quando eu vejo, especialmente em São Mateus, que é a cidade onde eu vivo, as pessoas tripudiando esses atos, esquecendo que no passado recente, o próprio Partido dos Trabalhadores acusou essas violações de direitos durante a condução da Operação Lava Jato. Tem uma citação que uma vítima do Holocausto escreveu, que ela exemplifica bastante essa nossa mania de a gente se omitir frente às violações porque não é com a gente. Eu vou pedir licença aqui para citar expressamente ela, que ele diz assim, abre aspas, primeiro eles vieram buscar os socialistas e eu fiquei calado, porque eu não era socialista. Então eles vieram buscar os sindicalistas e eu fiquei calado, porque eu não era sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus e eu fiquei calado, porque eu não era judeu.
Foi então que eles vieram me buscar e já não havia mais ninguém para me defender. Que a gente ignora reiteradamente as violações quando não é com a gente ou quando não é de alguma pessoa que a gente se importa ou que a gente simpatiza. Mas nem por isso deixa de ser uma violação. Hoje é com a direita que acontece no Brasil. Daqui a alguns anos, se a gente continuar nesse processo reiterado de se omitir frente ao desrespeito, por exemplo, à liberdade das pessoas, de dizerem o que elas pensam, de falarem o que elas querem, né? No futuro pode atingir outros partidos. E por que eu falo disso? Porque eu já falei na sessão passada que nós vamos trazer aqui, daqui a 2 anos, vão apresentar os deputados federais que a gente vai pedir voto. E é muito importante que a gente tenha esse cuidado de pedir voto para todos os lados ideológicos, para os progressistas, para os liberais, para os conservadores, de pessoas que respeitem a ordem democrática, que respeitem a democracia. E eu digo isso para todos os lados. Seja para os deputados do PL, seja para os deputados do PT, do PSD, do PP, do PSOL, enfim, de todos. Mas o que a gente tem que aprender hoje, vereador Cássio, nós que somos mais jovens, a gente cresceu numa outra geração. A gente cresceu com uma tolerância muito maior àquilo que é diferente de nós. Nós crescemos com isso porque é da nossa geração, né? E eu acho que a gente tem que começar a incentivar esses valores e começar a falar dos fatos. Eu digo isso hoje na tribuna da Câmara por causa da representatividade que um mandato de vereador tem. Eu digo isso no programa da rádio por causa da função social que a rádio tem também de levar notícias às pessoas. E eu sempre digo os fatos exatamente como eles são. Eu não estou aqui fazendo proselitismo ideológico para nenhum dos lados. Eu estou falando para que a gente comece a analisar os fatos e comece especialmente a tolerar a opinião das pessoas, principalmente aquelas que são diferentes. Porque numa democracia é assim que a gente tem que viver. E eu vejo com muita preocupação o momento que o país atravessa. Com tentativa de controle das redes sociais, criando mecanismos de controle justamente para fazer censura prévia das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é uma função nossa, né? Enquanto vereadores, quando a gente for apresentar aqui para a população de São Mateus os deputados que a gente vai pedir voto, que a gente traga aqueles deputados, como eu já falei, de qualquer um dos partidos, de qualquer espectro ideológico, mas aqueles que respeitam as regras do jogo democrático. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Jussara. Boa noite, meus colegas vereadores, senhor presidente, a todos os presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais. O Pichetti fez a indicação hoje ali do Borrachão, e eu conversei com o Clérito, conversei com a Mauri. Daqui 2 semanas já vão estar arrumando as estradas. Demorou um pouquinho porque estava faltando manilhas, mas já chegaram e me prometeram que daqui 2 semanas estarão fazendo trabalho lá. Na Estiva dos Vidal também. Conversei com o Márcio e também falou que daqui 30 dias, mais ou menos, que a gente tem que contar também com o tempo, né? E aproveitando para falar que a gente entrou a gente teve em conversa com o vice-prefeito de São João do Triunfo, que a gente vai mexer nas divisas entre São Mateus e São João do Triunfo. Então, a gente está aguardando também que vai ter que passar pela Câmara de São João e aqui pela Câmara de São Mateus. Então, vai demorar um pouquinho também, só para avisar, porque as pessoas ficam me ligando, me cobrando, mas a gente está correndo atrás, a gente está fazendo o serviço, mas tudo tem, né, o seu tempo. E dia 21 de março, celebramos o Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down. Uma data importante para o reconhecer a dignidade e os direitos e as contribuições dessas crianças para a nossa sociedade. Queremos homenagear todas as crianças com síndrome de Down, que são uma fonte de inspiração e alegria para suas famílias e comunidades. Também queremos reconhecer o trabalho incansável das famílias, cuidadores e profissionais que apoiam essas crianças, proporcionando-lhes o amor, cuidado e oportunidades para que elas possam alcançar o seu potencial. Nossa Câmara se compromete a continuar trabalhando para promover a inclusão, a acessibilidade e os direitos das crianças com síndrome de Down, garantindo que elas tenham acesso à educação, saúde e oportunidades iguais. E essa semana teremos o Encontro Down. O amor não conta cromossomos.
Vai ter caminhadas, brincadeiras, piquenique, passeio a cavalo, oficina de robótica. Vai ser quinta-feira, dia 20, no Parque de Exposições, vereador Jorge Pchivitoski. Meus colegas vereadores estão todos convidados, né? As famílias das crianças com síndrome de Down também. E contamos com vocês. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Alana. Vereadora Gi. Eu queria falar um pouquinho sobre o resumo nosso da semana, né? Eu estive em visita ao CEMEI ontem, Yolanda Zene. Estive em reunião lá com a diretora Denise, com a coordenação e com a nutricionista aí do município de São Mateus. O CEMEI estão todos de parabéns, a equipe, os pais, muito bonito. O espaço, como que vocês sabem, ali que vem já há um tempo, um espaço alugado, né, gente? É um espaço maravilhoso. E tivemos uma conversa bem legal também sobre a alimentação das crianças. Houve, durante essa semana, uns debates sobre substituição do lanche, muitas vezes, faltou uma margarina, foi substituído por uma manteiga, mas são coisas bem interessantes que eu fui em loco para ver, e foi uma conversa muito produtiva que serve para todos os CEMEIs aí de São Mateus. Estive também ali na Vila Amaral, um pouquinho na área do Cássio, ali, dando uma olhadinha na questão dos asfaltos, assim, né? Só dando uma olhada, que faz parte também a gente conhecer e saber o que está acontecendo. No final de semana, no domingo, participamos com as meninas da segunda caminhada das mulheres lá no Faxinal. Talvez as meninas falem um pouquinho mais, mandar um abraço para todas as mulheres. E foi um sucesso, muita gente, não era só mulheres, era as famílias. Foi um domingo bem especial, de distração, né? Um momento muito legal. E gostaria de falar para a população são-mateuense a diferença um pouquinho assim de prefeitura e Câmara dos Vereadores. Muitas vezes a população acha assim que o vereador faz parte da prefeitura. Eles chegam para você e dizem assim, viu, Gi, você que está na prefeitura, viu, você que está na prefeitura. Então, assim, prefeitura é uma coisa, Câmara dos Vereadores são outras, é outra coisa. E, assim, toda a verba que vem assim, Câmara Municipal. Tem tanta coisa, assim, que quando você sai, você vê em outros lugares e que São Mateus não tem. E eu não entendo hoje, assim, por que na Câmara nós não temos umas coisas na nossa cidade? Por que nós não temos um carro na nossa cidade, que é da Câmara? Por que nós não temos um espaço, um prédio nosso? Então, assim, só para a população saber que vem dinheiro destinado à Câmara. Nós não vamos pegar dinheiro que é da Prefeitura. E se não gasta esse dinheiro, lá no final do ano, o que acontece? Volta para a prefeitura. Então, população, Câmara dos Vereadores é Câmara dos Vereadores. Prefeitura é prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Chamamos, então, a liderança partidária. Nenhum vereador inscrito. Passamos, então, às explicações pessoais. Com a palavra, a professora Marta. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos funcionários da Câmara, aos demais colegas, o pessoal que está aí nos assistindo. Vejo aqui a senhora Rita Fayade, obrigada aí pela presença, o pessoal do Observatório, né, a população aí em geral também, meu querido ex-aluno Rogério Drebes, que está aí, muito orgulhosa de você, pela pessoa que você se tornou, muito feliz aí com a presença de vocês e quem nos assiste aí pelas redes sociais. Também fazendo uma prestação de contas, como diz o doutor Clóvis, hoje parece que você está meio quieta. Eu falei assim, hoje eu vou falar pouco, né? Porque sempre eu falo demais, então hoje eu vou falar um pouco menos, doutor. Parabenizar também a corrida das mulheres, né? Que teve ali na Rua do Mate, e que a gente não falou na semana passada, porque acabou meu tempo. Era tanta coisa, e daí acabou meu tempo. Mas parabéns aí pela corrida, foi um sucesso. A caminhada das mulheres também, né, Ju? Conseguimos caminhar 10 quilômetros, né? Eu quase terminei de arrasto lá, mas vi que eu estou ferrujada.
Parabéns ao Grupo Pé no Xisto pela organização. E tem um recadinho aqui também do professor Chaves, né, o secretário de Inovação, de Desenvolvimento Econômico, que no dia 3 de maio começa uma parada da PX. Então, um recado para a população, né, eu estive conversando com ele hoje à tarde, um recado para a população. Ele teve uma reunião no RH da PX e todos os currículos deverão ser entregues na agência do trabalhador. Então, a gente pede aí que as pessoas se capacitem, que tenham formação, que busquem qualificação. Hoje nós temos vários meios de qualificação. Então, nós temos aquela pessoa que diz assim, vai ter uma parada, o que você quer fazer? Eu quero ir lá de auxiliar de alguma coisa. Daí, no outro ano, o que você quer fazer? Eu vou ser auxiliar de alguma coisa. Passam seus anos e a pessoa quer continuar sendo só um auxiliar, né? E aí, as pessoas que não estão se qualificando, elas vão ficando para trás, infelizmente. Então, depois não adianta chorar e dizer assim, eu não consegui nenhuma vaga. Então, tem que ter a qualificação. Hoje nós temos aí Senac, Senar, Senai, o próprio Colégio São Mateus, com vários cursos aí, né, com vários cursos técnicos. Então, as pessoas precisam aproveitar, estudar, se qualificar, para que quando tiver empresa e ela vai abrir as vagas de trabalho, que seja para as nossas pessoas aqui de São Mateus do Sul. A vereadora Jussara falou, né, no convite para as famílias, né, com crianças, adolescentes, adultos, enfim, que têm síndrome de Down. E eu estou muito orgulhosa dos meus estudantes, eu quero mandar um abraço lá para os alunos do Colégio Eugênio de Almeida, porque eu tenho um grupo que vai fazer o trabalho, o passeio a cavalo, né? O Neto, a Helena, o Solano. Então, esse pessoal aí que gosta do rodeio, hoje foi uma festa quando eu os convidei para participar desse momento. E a integração que os nossos jovens estarão fazendo com as crianças com síndrome de Down. Eu tenho o grupinho da robótica também, então o pessoal da robótica vem para fazer atividade, vamos fazer a caminhada, e o professor Ednei também está organizando com um grupo de estudantes para fazer atividades recreativas. Então, além da escola, né, eu fico muito feliz que o colégio, né, leva o nome do avô do Dr. Argos, né, e a gente tem que honrar esse nome. E quando eu leio assim alguma coisa sobre a história do Eugênio de Almeida, eu me identifico muito com esse cara aí, né? Ele já faleceu faz tempo, mas eu me identifico muito com o Eugênio, porque ele era assim uma pessoa, era um batalhador, né? Então eu me identifico, sabe, Rogério, com o próprio Eugênio de Almeida. Então eu fico feliz. Então parabéns aos nossos estudantes de Fluviópolis. E também eu convidei o curso de formação de docentes do Colégio São Mateus. Então, a Thelma também vai participar e vamos fazer a pintura no rosto lá das crianças também. Então, todos convidados para quinta-feira. E todas as pessoas estão convidadas para ir até a arena, até o parque de exposições, para realmente, né, presidente, verificar em loco de que aquele espaço não é só para quem quer laçar, né, vereadora Lana? Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Quero parabenizar também a atividade que está tendo da Carreta da Inovação. Hoje à tarde nós já trouxemos alguns estudantes. Essa carreta ela está instalada ali ao lado da Prefeitura. Também é uma parceria da Secretaria de Inovação, né, do Estado do Paraná e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de São Mateus. Então, lá teve atividade de robótica, inteligência artificial, transformação digital para a população. Muito, muito bacana. Parabenizar a comunidade do Faxinal dos Ilhéus, né, pela recepção que a gente teve, a comida maravilhosa que teve lá também. Durante a semana a gente verificou aí as melhorias em estradas, tive reunião com o pessoal da assistência social. Então, algumas pessoas assim, eles trabalham lá um dia por semana, né? Eu tenho a minha consciência tranquila que trabalho a semana inteira. Então, não vou nem perder tempo com esse tipo de coisa.
Tive reuniões lá com o pessoal da assistência social, quero parabenizar também o trabalho deles, as visitas que nós fizemos em algumas famílias, parabenizar os feirantes, deu meu tempo já? Parabenizar os feirantes, né, do distrito de Fluviópolis. Seguimos com a feira, graças a Deus, cheia de gente, né? Então, muito obrigado para a população que compareceu. Parabéns aos feirantes, a feira está cada vez mais forte. E uma parceria com o Colégio Professor Eugênio de Almeida também. E tem uma coisa grave aqui também que a gente está vendo aqui, né? Vimos aqui durante a semana. Peço apoio aí aos demais vereadores também para a gente verificar o que nós podemos cobrar a mais ainda. Mas é uma situação grave com relação a uma empresa. Eu não vou citar o nome dela aqui agora, porque, de repente, bota a mão na consciência e paga os seus funcionários durante a semana, né? Mas é uma empresa terceirizada que já recebeu da prefeitura, porque daí recai sobre a prefeitura. Ah, culpa da prefeita, né? E não é culpa da prefeita. A prefeitura fez o pagamento e, infelizmente, a empresa não repassou o pagamento aos funcionários. Ou melhor, pagou 12 dias em atraso, mas infelizmente não pagou o vale alimentação. Então, nesse momento aí, 19 horas, nós temos sim funcionários que não sabem se vai ter comida para colocar na mesa para o jantar. A gente acha que é brincadeira, né? Mas não é. Eu venho de uma família bem pobre. E eu lembro que a gente ia comer lá, tinha o feijãozinho, o arroz ali, a mãe racionava e tal, né? Mas nós vivemos outros tempos. E essa empresa que bote a mão na consciência. Se ela recebeu da prefeitura, ela que dê um jeito e pague os seus funcionários. O que é fato, nós temos que colocar aqui as dificuldades também. Então, acho que seria isso, né? A minha prestação de contas aí da semana. E é só dizer ali para o professor Wagner também, obrigado pela presença, o Wagner que está ali atrás do mastro, né? Ele fica olhando a gente lá na TV. E também o professor Tales, né? Os diretores aí do Colégio Agrícola, parabéns pelo trabalho de vocês. E na próxima semana vamos votar. Por favor, aí, presidente, coloque em pauta. Nós precisamos aí da lei de utilidade pública, porque é uma questão de recurso e que o Colégio Agrícola precisa. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Wagner. Obrigado, presidente. Gi, é bastante oportuno o comentário que você fez da diferença que existe entre a Câmara Municipal de Vereadores, a Câmara Municipal de São Mateus do Sul e o Poder Executivo, né? Até porque nós temos funções constitucionais diferentes, né? O Poder Executivo, ele é responsável pela arrecadação dos recursos e execução dos serviços públicos, né? E nós, vereadores do Poder Executivo, nós temos a função, principalmente, de fiscalizar o Poder Executivo na execução desses serviços, mas também de organizar normativamente o nosso município. Ou seja, de fazer leis para organizar o nosso município para o futuro, né? Essa é uma das principais funções que a gente tem. E eu sei que as pessoas confundem. É por isso, presidente, que eu elogio a atitude que a Câmara está tendo, da gente reorganizar administrativamente e o quadro organizacional aqui da Câmara Municipal de Vereadores. Eu não disse isso na explicação de voto, mas aproveito a oportunidade, que nós fizemos a primeira votação aqui do projeto de resolução de estruturação da Procuradoria da Mulher, né? Que a gente pretende ter um cargo que vai ser de uma advogada, uma assessora, né, jurídica, mas tem que ser um advogado por formação, um bacharel em Direito que seja advogado, para que auxilie a Procuradoria da Mulher, principalmente na prevenção aos graves crimes que a gente vê na nossa cidade. São Mateus, infelizmente, exemplo negativo nesse sentido, né? A gente acompanha nos últimos anos diversos crimes. A gente teve aqui recente, na Praça do Rio Iguaçu, uma mulher vítima de feminicídio. Nós tivemos no passado feminicídios que aconteceram na avenida, em plena luz do dia, em horário movimentado da cidade. E eu defendo não apenas isso, eu acho que, inclusive, em termos de política criminal, o Brasil deveria aumentar e muito as penas para o crime de feminicídio, né? E restringir a progressão do regime para esse tipo de crime, liberdade condicional, porque são crimes que eles têm
assim, uma gravidade tão grande e reflexos tão grandes na vida das pessoas, que eu já disse, eu acho absolutamente injusto, por exemplo, que uma família que perde uma filha, que perde uma irmã, que perde uma mãe, 7, 8 anos depois esteja andando na rua e encontre com o algoz ali, com a pessoa que tirou a vida, né? Então, para a pessoa que morreu, é uma pena de morte, né? Acabou a vida dela, né? Para a família que ficou, também, porque as pessoas, elas nunca se acostumam com a ausência, elas não aceitam a injustiça que foi cometida, né? E isso serve também para a gente pressionar os nossos deputados federais que a gente tem acesso para que se discuta isso no país. Que eu já falei, o problema do Brasil não é prender muito, o problema do Brasil é prender mal. O problema é que a gente prende e joga todo mundo no mesmo presídio, então a gente joga lá quem comete furto, com quem comete homicídio, com quem comete latrocínio, com quem comete estupro, né? E as prisões do Brasil hoje, elas não estão cumprindo a função delas, que é também de ressocializar, e é uma medida importante. Mas nós temos que tratar algumas condutas criminosas com maior rigor, porque é isso que afeta diretamente a nossa comunidade. E foi por isso que eu votei favorável ao nosso projeto de resolução de estruturação, porque eu acho que, inclusive, a vereadora Alana conversou comigo, o presidente Walter conversou comigo nessa semana sobre isso, para me conscientizar da importância de a gente ter essa estruturação, justamente para que a gente tenha esse tipo de acompanhamento na cidade. Eu acho que se a gente tiver realmente uma pessoa aqui vinculada à Câmara Municipal de Vereadores, que possa ter esse ciclo de palestras, que possa orientar principalmente os jovens, para que tratem as mulheres como elas devem ser tratadas, e não como objeto, não com essa objetificação de achar que a mulher é serva ou, sabe, é um objeto do homem. Se a gente ensinar desde cedo, a gente vai fazer a prevenção desses crimes no futuro, né? Então é por isso que eu votei favorável a esse projeto de lei e voto com a consciência absolutamente tranquila. Eu acho que você foi muito precisa, Gi, quando você falou que nós temos orçamento próprio da Câmara e esse orçamento tem que ser utilizado para a gente estruturar a Câmara, aproximar a Câmara Municipal de Vereadores da população, porque realmente as pessoas não sabem qual que é a função e não sabem por culpa do próprio Poder Legislativo, porque a gente não fala para elas, a gente não se aproxima delas. Eu acho que a Câmara tem que se aproximar, tem que se inserir mais na comunidade de São Mateus do Sul. Um dos primeiros pedidos que eu fiz após o presidente ser eleito foi, né, Walter, para que a gente recupere, para que a gente ajude a reconstruir essa imagem do Poder Legislativo perante a população, para que a gente mostre para a população qual que é a importância do Poder Legislativo, que a gente não está aqui só, por exemplo, para falar das ruas, fazer os pedidos de melhorias da infraestrutura urbana, mas que a gente está aqui também para ajudar a construir a sociedade de São Mateus para o futuro. Que a gente tem uma função muito importante, né? Eu tenho, como eu falei, buscado ouvir muito nesses 3 primeiros meses de mandato. Eu tenho só ouvido as pessoas, né? Para depois preparar meus projetos de lei e reestruturar eles para poder apresentar, porque eu acredito de maneira muito firme que nós temos essa responsabilidade muito grande com a nossa comunidade, que a gente tem que dar essa devida importância quando a gente senta nessa cadeira. E quando eu faço a minha exposição da minha ideologia política, gente, eu faço sem temor algum de me afirmar os meus posicionamentos das pessoas, porque eu realmente não tenho temor de ficar em cima do muro, de não falar sobre as coisas. Aliás, eu acho que é muito importante a gente discutir esses temas da cidade, para a gente mostrar, como eu falei, para a gente saber se situar, que a gente vive em São Mateus do Sul, mas as coisas que acontecem em Brasília, que acontecem em Curitiba, elas afetam diretamente a nossa cidade. E eu não tenho nenhum problema em falar abertamente sobre o meu posicionamento, até porque eu acredito que o meu posicionamento ele é bastante equilibrado nesse sentido, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu gosto muito das discordâncias e principalmente dos debates, que é os debates que a gente vai ter aqui na Câmara Municipal de Vereadores, principalmente aqui no âmbito de política pública municipal, né? Então, só para reafirmar, de parabenizar pela fala e trazer esse debate para a gente. Como eu falei, às vezes a gente só se dá conta da importância do tema quando algum dos colegas vereadores levanta. E quando você traz esse tema, ele liga realmente esse alerta e reforça em mim a atitude correta de ter votado favorável ao projeto de resolução, porque a gente precisa estruturar a Câmara e aproximar da população de São Mateus do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Alana Feijó. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais. Excelente as falas dos colegas vereadores. O vereador Wagner ali, quando citou, né, o que vem acontecendo com Eduardo Bolsonaro, não só com Eduardo Bolsonaro, mas com toda a direita, né, do nosso país.
e a gente tem que pensar exatamente o que o vereador Wagner falou, né? Hoje é com um lado da política, digamos assim, amanhã pode ser com outro e daqui a pouco vai estar afetando o nosso município e a nossa democracia está sendo ameaçada. Então, todo o meu apoio para que não aconteça esse tipo de retaliação em rede social, né, que é tão feio, a gente fica triste, né, perseguição política, porque a pessoa não pensa como eu, então eu tenho que criticar, eu tenho que xingar, e é assim que está acontecendo nas nossas redes sociais. Aconteceu um fato essa semana também, se tratando do nosso município, em rede social, onde alguns pais colocaram, entraram em contato com uma emissora, e a emissora fez uma reportagem sobre alguns problemas numa escola do município. E eu, exercendo meu papel como vereador e representante da população, me manifestei falando que eu e o vereador Wagner estivemos lá e que realmente a gente identificou alguns problemas que têm que ser resolvidos urgentemente, que têm que ser feitos, né, quanto antes, para a qualidade de vida daquelas crianças. E eu vi tanto comentário, vamos dizer assim, ridículo, de pais, da população em geral, falando que, de graça que tem escola, ainda bem que tem um espaço. Gente, não é assim que funciona. Ninguém está falando mal da educação, dos professores, que a escola é ruim, está falando que tem alguns problemas e eles têm que ser resolvidos. E é um direito dos pais cobrar isso. Se um pai acha que está tudo bem e o outro acha que não está, é direito dele cobrar para uma educação melhor dos seus filhos. Vamos dar um exemplo, professora Marta, lá no Colégio Eugênio de Almeida quebra uma janela. A professora fala, tem que trocar a janela. Não, de graça que tem um colégio para estudar, não precisa trocar a janela, vamos deixar assim. Então, isso é uma coisa que revolta, que a gente fica pensando, será que eu estou errada, que eu fui lá e realmente não vi os problemas? Aí começaram a falar, porque a merenda é a melhor. Não duvido, excelente, as merendeiras são boas, com certeza, as professoras fazem a parte pedagógica de uma forma excelente, não tenho dúvidas disso. Mas a gente estava falando de uma questão de estrutura, e é um direito fazer essa cobrança. A gente falou, a vereadora Gil falou da função do vereador, como que a gente vai entregar um bom trabalho para a população? Fazendo o nosso papel, fiscalizar, visitar os CMEs, elogiar o que for bom e criticar o que está ruim e tentar melhorar. É esse o nosso papel. Então, com certeza, até parabenizo o presidente que ele tem dado abertura para nós, da oposição, situação, para a gente discutir ideias e aproximar mais a Câmara da população, para que eles conheçam realmente o trabalho e o porquê que a gente está aqui. O porquê que tem 9 vereadores, 9 ideias, 9 opiniões diferentes e a gente discute tanta coisa importante aqui. Claro, a população fiscaliza a gente também. Tem direito de cobrar quando a gente não concorda com alguma coisa, tem direito de nos procurar, querer saber por que a gente votou de tal forma, isso com certeza. Agora, simplesmente jogar numa rede social aí, vereador, o que vereador vai fazer e visitar uma escola? A gente está fazendo o nosso trabalho. É para isso que a gente está aqui. Com certeza, a Procuradoria da Mulher, né, como o vereador Wagner sempre citou, foi uma conquista nossa. A gente tem a Procuradoria, a gente precisa estruturá-la para atender melhor a população, principalmente as nossas mulheres. E vai muito além de violência doméstica, importantíssimo, mas também inserir as mulheres na política, dar total apoio para as vereadoras que estão aqui hoje, né, no Legislativo, servir de exemplo para as que estão lá fora, querer estar aqui também participando, votando, né, participando de projetos de lei. É tão importante isso, porque a gente, mulher, sabe do que as outras mulheres precisam. A gente tem esse olhar mais cuidadoso. Não que os homens não façam um excelente trabalho. A gente tem aqui um grupo de vereadores que pode entregar muito para a população. E esse é o nosso objetivo. E no que depender de mim e do vereador Wagner, tenho certeza disso, a gente não está aqui para atrapalhar. A gente está aqui para trabalhar em conjunto, defender o que é correto e entregar o nosso melhor para a população. Acredito que nenhum vereador entrou aqui para fazer o mal para a população. Todo mundo quer fazer o bem. Claro, cada um do seu jeito, com sua opinião, com seu ponto de vista, mas o objetivo que a gente quer alcançar é o mesmo para todos. Então, só para deixar
registrado aqui esses fatos que têm acontecido. E vou continuar visitando CMEIs, escolas, e as pessoas que me trazem as demandas, vou continuar cobrando, porque eu entrei aqui para isso, e desde de que eu decidi entrar na política, eu prometi que sempre ficaria do lado da população. Isso, custa o que custar para mim, eu sempre vou defender o lado do povo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Omar Pichetti. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Boa noite especial à nossa ex-vereadora Rita Fayad, que faz presente na sessão da Câmara, cumprimentando a nossa ex-vereadora, cumprimento a toda a população que está presente na nossa sessão. Essa semana, final da semana passada, estive em Curitiba, no gabinete do deputado Alexandre Cury, na qual solicitamos algumas demandas para o nosso município. E hoje, no dia de hoje, eu tive reunião aqui no plenário com o secretário de Educação, Jackson, por telefone com a secretária de Saúde, a senhora Daiane, e por telefone com a secretária de Educação, em relação a demandas do nosso município que vamos levar até o governo do Estado. Então, estou fazendo aqui a prestação de contas à população, a todos os munícipes, aos meus eleitores, o que nós fizemos no dia de hoje. Então, final de semana, do começo da semana passada e segunda-feira, eu visitei 4 escolas, CMEIs e 4 postos de saúde. E aqui eu queria destacar o que eu encontrei na escola do Faxinal. A organização, o trabalho, a maneira que estavam sendo feita e realizada a aula, o professor Armstrong, junto com as crianças. Cheguei no momento, Clóvis, na qual nós estávamos tendo uma aula de cultura, na qual o professor Armstrong estava mostrando o que se traz e por que nós temos de preservar o passado e a memória do passado. E ele vem muito, e eu mostrei para ele as fotos, que na sala de aula eu mostrei as fotos, na qual nós fizemos um requerimento hoje, e eu pedi para todos os vereadores poderem assinar, em relação da restauração do vapor Piri. A história de São Mateus começou na navegação. A história de São Mateus, para ser a capital da erva mate, foi através da navegação. E hoje o nosso patrimônio, que está com grande dificuldade. Se vocês olharem a foto, na qual a indicação que todos nós vereadores aprovamos, nós vamos ver a maneira que está. E nós temos de recuperar. Nós temos de fazer essa união de todos para a recuperação do vapor, que está e é uma referência a nós. Eu fui, esses dias atrás, levar uma pessoa no Rio que veio, nós estamos com um novo engenheiro aqui na Petrobras, na pesquisa, ele trabalhou comigo na Repar, fomos apresentar a cidade. Quantas pessoas que vão até o Peri? É difícil eu ir num dia de tarde lá, e eu fui lá, e é o comentário que eu recebi da população que estava presente. Tinha 2 famílias, um com o menininho pescando lambari, e outra família brincando no parquinho. E eu fui até o Vapor Peri e fui cobrado por um desses familiares. Eu acho necessário a junção de todos nós para nós fazer esse resgate. Já estamos fazendo um grande trabalho, conquistamos junto com a vereadora Marta, e a Marta sabe que quanta briga foi para nós não deixar nosso antigo fórum, nossa primeira escola, onde a professora Enedina, primeira engenheira negra do estado do Paraná, deu aula, e nós conquistamos aquele prédio para não ser derrubado, e hoje aquele prédio está sendo restaurado e vai ser uma grande, um grande propósito para o nosso município, para nós resgatar a história. Na época, vereador Pichetti, vereador Fernanda e vereadora Mata, e aqui não deixo de agradecer sempre, eu brinco com todo mundo que é o gaúcho mais polaco que tem em São Mateus, é o Gerson, que hoje está trabalhando no Rio Grande, mas
continua com a história de São Mateus, e o cearense mais polaco que tem em São Mateus, que é o Crisanto Cavalcante, que são as duas pessoas que fizeram um trabalho dentro da sociedade para nós chegar até o executivo municipal da época e ter um pensamento diferente do que era tratado naquela época. E eu acho que foi de grande proveito. Sensibilizamos o executivo e não foi realizado o pensamento inicial. E hoje nós estamos com uma obra quase terminada, quase restaurada e de grande importância para o nosso município. Então, hoje, nas 3 reuniões que eu tive com duas conversas por telefone e uma pessoalmente, nós teremos novidades, não vou estender já, porque preciso de outras pessoas e não adianta aqui dar falsa expectativa. Também quero agradecer ao deputado Alexandre Cury. Nós já recebemos 2 verbas para 2 colégios estaduais, já está na conta, e estamos pleiteando para um 3º colégio estadual. Tem 2 colégios estaduais do nosso município que já estão com R$100 mil na conta para reformas, e tem mais uns R$100 mil que estamos esperando que o governo deposite. Será anunciado em breve e irei aos 3 colégios para conversar sobre esse assunto. Ainda não informei aos diretores, mas o dinheiro está na conta de 2 colégios já estaduais do estado do nosso município. Também tive conversa com a assessoria do deputado Luciano Gucci, pedindo emenda parlamentar. O orçamento do governo não foi aprovado ainda no Congresso Nacional. Eles têm a expectativa que em abril, para a gente poder definir as emendas dos deputados que vão selecionar ao nosso município. Em relação ao projeto de lei que foi aprovado hoje pela maioria dos senhores vereadores da Procuradoria da Mulher, eu tenho um pensamento contrário de colocar, e respeito o pensamento de cada um, e por isso que nós estamos numa democracia. Mas eu acho que seria muito mais justo e muito mais útil se nós criássemos esse cargo dentro do Executivo. No Executivo, junto, nós não podemos, mas a Prefeitura, na Assembleia Legislativa, só para a gente ter uma ideia, a Procuradora da Mulher é uma deputada estadual. Nós podíamos ter a Procuradora da Mulher dentro do Legislativo, uma das senhoras vereadoras. Nós estamos com 4 vereadoras capacitadas, com condições de fazer esse trabalho. E dentro do Executivo nós ter uma parte, é minha ideia. Se estou errado, se o pensamento está errado, cada um tem o seu direito de pensar como é a maneira. Eu não acho. É salutar nós ter mais um cargo de comissão no Legislativo, não interessa quem vai ser. É o meu pensamento, estou aqui há 20 anos, e esse meu pensamento tem que ser respeitado por todos, como respeito o pensamento de cada um dos senhores e senhoras em relação a isso. Então, só para deixar bem claro, que votei contra, porque a gente recebe várias mensagens no WhatsApp, não vou aqui por pano, não vou nada, não vou para a rádio, não vou para lugar nenhum. Só vou falar no plenário, como estou falando aqui para os senhores. Na próxima sessão, o meu voto vai ser o mesmo. Tenho opinião, e essa opinião tem que ser respeitada por todos. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Gi. Bem curta e grossa, para falar para a população. Às vezes, quando falo assim do servidor, quanto o servidor público ele trabalha, e a gente sabe que o servidor trabalha. Hoje eu quero falar assim de quanto o vereador trabalha e como ele trabalha. Então, assim, eu sempre escutei assim que o vereador não faz nada. O vereador, meu Deus, como é triste hoje escutar essa palavra que o vereador não faz nada. Eu tenho certeza aos outros 8 vereadores aí que hoje e amanhã começou bem cedo. E lá em casa começou, era 6 e pouco da manhã. E o telefone não parou, Wagner, não parou. Sempre tem alguém, não é coisa nada demais, mas a população confia em você. Às vezes ele quer só saber uma informação que vai ser diferente. Então, quando assim, que você vai fazer a diferença em responder. Não é um assistencialismo que vai dar uma cesta básica, ou um caminho que ele vai ter que fazer, se ele vai ter que ir no CRAS, qual é o caminho que ele vai chegar. E daí, quando eu escuto, às vezes, as pessoas, às vezes até o próprio vereador se desmerecendo,
Não sei se é eu que estou tudo errada. Será que é o meu pensamento que é assim? Eu vejo assim como nós estamos, mais uma vez, em 4 anos que nós podemos fazer diferente. E o time que está aqui dos 9 pode fazer diferente. Então vamos mudar, vamos fazer uma casa diferente. Uma casa onde que nós podemos correr atrás, podemos valorizar os vereadores. Porque se no passado não era assim, se no passado as pessoas não trabalhavam, se acontecia algo, então a população veja pelo passado. Porque hoje eu vejo, nós temos dias que temos 6 reuniões. Essas reuniões não falam nada, a reunião que é no seu... Com certeza, cada reunião é importante. Essa semana nossa, as vereadoras e vereadores, ela está cheia, são cheios de compromissos. Meu Deus, vai para Curitiba de novo? Vamos para Curitiba. Nós, novos, temos que aprender o caminho. Que bom, presidente, se você já sabe. Que bom, mas alguns, nós novos, não sabemos. E temos que aprender. Temos que dizer que aqui existe Egidio Celeiro, que é por São Mateus. Que bom, Pichetinho, que o Pichetinho já sabe. Mas os novos têm que saber. Então, eu falo assim para toda a população que talvez nós estamos com um time diferente. E nós temos... todos os dias uma nova oportunidade de fazer diferente. Se alguém fala lá, de novo, esses vereadores, pode ter certeza que na escola, na creche, no CMEI, se for para visitar todos, no meu caso, que eu quero visitar todos, a título mesmo a título de conhecer, de saber, de dizer, olha, estamos aqui. Às vezes é uma contribuição pequena, não interessa. Nós estamos aqui, estamos para ajudar. Agora, só para finalizar, meu Deus, né? Quando entrei, achava que um vereador ganhava muito dinheiro. Gente do céu. Nossa, o vereador ganha. Até soube um caso essa semana que vi falar com o vereador, chegou aqui achando, em eleições passadas, que ganhava 30 mil, não sei quantos mil. Quando ele se deparou com o cargo, ou o salário dele, ele ficou assustado. Então, população, estou falando por esse time aqui e estou falando por mim. Que o vereador, se ele quiser, ele trabalha e ele vai ter força e ele vai puxar para São Mateus. Então, só para a população saber, se tiver alguma dúvida, venham mais uma vez aqui, a Casa de Leis está aberta e estamos aqui para ouvir a todos. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Cássio. Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos os vereadores, a todos que se fazem aqui presente, nosso amigo Isaú, a Rita já não está mais aqui, mas... ex-vereadora nossa aí, né? E aos professores também. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Primeiramente, agradecer a vocês por terem aprovado, né, o meu projeto ali do kit maternidade. Agradecer ao secretário de Estado, Alex Canziani, secretário de Inovação, que disponibilizou a carreta para o nosso município. Já está disponível, já está ao lado da prefeitura. Agradecer também a filha do secretário Alex, que é a deputada Luísa Canziani, que, mesmo eu não estando vereador, no ano passado, fiz um requerimento e ela destinou a São Mateus do Sul R$200 mil à saúde. Então, um agradecimento nosso aqui. Estive também, Gi, que nem você falou, e você é sempre bem-vindo à nossa comunidade, Vila Amaral. Todos os vereadores são, acho que é um trabalho conjunto, né, de todos nós, acompanhando novamente a obra da Ney Braga ali. E está andando. Então, a gente tem que ser realista. Cobrei firme aqui a questão da empresa Oceano. Agora, está andando, tem suas falhas. Estamos discutindo junto aos moradores, até com o Clérito também, com o Alisson, com o pessoal ali. Aos poucos estamos se ajustando, a obra está andando, né? Agora não está mais a passos de tartaruga, está um pouquinho mais rápido. Tive também na Usina Velha, saiu umas fotos aí esse tempo atrás, no Facebook e tudo mais, do pessoal criticando de uns cavalos amarrados, um poste quebrado, e a rua também estava alagada lá, e a situação deles realmente é crítica. Nas próximas sessões, acredito que seria interessante, primeiramente, né, todos os vereadores fazerem uma visita à usina lá, região do Beco. Tem bastante demanda lá, tem algumas situações de calamidade que temos que trabalhar em cima para melhorar. Estamos aí para isso. Então, até o Alisson me atendeu na questão da estrada já. Tem um pedido meu aí, mas já foi atendido, né? Obrigado ao Alisson. Gostaria de parabenizar o Amauri, né? Ontem foi aniversário dele, parabenizar ele pelo aniversário e pelo trabalho que vem fazendo
conosco. O secretário Tiago também, que sempre que preciso tá ajudando a gente. O Márcio, me deu uma força lá na região da Água Branca aí nessa semana também. E, Gi, quando você fala, né, que o pessoal cobra, eles cobram. Só que eu acredito, assim, que tem vereadores, ex-vereadores, que estão se coçando. Eles estão vendo que nós não viemos para brincar. E aí, o que eles fazem? Eles começam a disseminar mentiras. Coisas que não têm necessidade. Mas é a política deles. E hoje, se faz jus nós estar aqui. Nós estamos aqui por merecimento. Nós ganhamos na urna. Isso se chama democracia. Então agora não adianta chorar pitanga. Não adianta. Nós ganhamos, nós estamos aqui, nós estamos exercendo o nosso papel. E, ao meu ponto de vista, melhor do que vocês. Vamos continuar trabalhando e correndo atrás do melhor para o município. E não é nessas falácias aí que vai deixar nós recuar. Não tem o porquê da gente recuar. O nosso trabalho é certo. Nós estamos trabalhando com o coração e com a vontade do povo e com a vontade de Deus. Vamos trabalhar, que isso aí não vai afligir nós aí. Tá bom, Gi? Aos demais vereadores, muito obrigado. E obrigado a todos que aqui se fazem presente. Obrigado, vereador. Parabenizar, então, a todos os vereadores pelas movimentações que fizeram essa semana. Foi bem intensa. Conforme já foi anunciado, o convite para participar, então, da cerimônia, tanto da abertura quanto da visitação da Carreta da Inovação. Parabéns, vereador Cássio, que será no dia 19/3. Uma parceria, então, com a Câmara Municipal e a Prefeitura. Estamos realizando, então, o Encontro DAO, que bacana, os vereadores estão à frente desse encontro. Esse encontro será na quinta-feira, dia 20 de março, às 14 horas, conforme a vereadora Marta já informou, mas também já em resposta ao requerimento da convocação que fizemos aqui com todos os vereadores, chamando a COPEL para uma reunião. A gente, então, agendou para quinta-feira com o gerente de base de serviços, o Rodrigo, eu não conheço. Esse é um tema que a gente está trabalhando em parceria com a Rádio Difusor do X, com a RDX. Eu vi o Ednei aqui, não sei se se encontra. Para trazer, então, a gente quer saber das demandas futuras, temos alguma obra da COPEL, um planejamento futuro, da questão da queda de energia elétrica, principalmente na região produtora de tabaco, em nosso município. Enfim, todas as demandas, então, os vereadores podem vir preparados com suas indagações, a comunidade em geral, a imprensa, na quinta-feira, às 14h30, aqui no plenário dessa casa. O anúncio da próxima sessão ordinária será, então, a 7ª sessão ordinária, a ser realizada em 25 de março de 2025, às 18 horas. Projeto de resolução número 1/2025, em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 5/2025, sua segunda discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo 28/2024, em sua segunda discussão e votação. Projetos dessa casa, o número 3/2025 e o 6/2025, em sua primeira discussão e votação, além de requerimentos e indicações. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.